Oi, gente! Resolvi gravar um vídeo aqui para dar boas-vindas para quem chegou. Fica um pouquinho mais pessoal eu gravar esse vídeo e falar da simbólica de hoje, que eu acho que tem muito para fazer com que a gente reflita, né? Ontem a gente falou sobre o sol, né? Essa vitamina D, essa energia que a gente precisa, e eu quero falar hoje da chuva. A chuva, ela tem uma simbólica, né, de renovação, ela tem uma simbólica quando ela é natural, quando ela é normal. Então, vamos pensar o que é a chuva, né? A chuva, a água cai, e aí evapora, e ela volta e ela se forma, né? Ela evapora, forma nuvem, e quando essa nuvem está carregada, ela volta em forma de chuva, e assim o ciclo da natureza vai se formando e vai renovando, né? E vai molhando a terra, e aí cresce. Então, essa chuva que é uma chuva calma que a gente precisa e até gosta. Só que eu queria chamar atenção para vocês para os fenômenos, né? Para aquilo que, além da chuva, dessa chuva calma, essa chuva tranquila que significa o novo, né? Que faz as plantas brotarem, que molha, que rega, que é a água que a gente também precisa, né? Na nossa vida, toda a natureza precisa dessa água, dessa chuva que vem para molhar e que a gente agradece. A gente também tem as tempestades. E essas tempestades, por mais que a gente fale hoje, né, tem fenômeno, tem laninha, pode ser pelo cuidado com a natureza que a gente não tem, a verdade é que as tempestades sempre existiram. As tempestades existem, inclusive em determinadas estações, mais ou menos. Quando a gente pensa em personalidade, quando eu transfiro essa simbólica para a cartela de cores, inclusive tem algumas estações que tem mais tempestades. Vocês podem pensar em personalidade que talvez vocês também tenham mais tempestades em determinados momentos da vida de vocês. Quando a gente fala de tempestade, né, que também é uma forma de chuva, que é uma forma de que a natureza ela se manifesta, a gente pensa naqueles momentos mais difíceis. E esses momentos nem a meteorologia explica do ponto de vista natural. Então, eles podem acontecer e eles acontecem sem muita explicação. Por mais radar meteorológico que a gente tenha, a gente consegue prever até um certo, né, até um certo modo, até um certo, de uma certa forma. Mas nem a meteorologia consegue explicar determinados fenômenos, né, e nem consegue prever determinados fenômenos e nem sabe por que acontece e não tem a ver com a forma que o mundo está se comportando. Essas tempestades sempre existiram. E se a gente for pensar num ponto de vista simbólico disso, a gente pode pensar que as tempestades elas têm um propósito, né? Elas têm, nada na natureza é aleatório, nada nos planos de Deus é aleatório. E quando a gente fala em tempestade que acontece na nossa vida, por mais estragos que às vezes possam causar, a gente não sabe o propósito natural daquela tempestade na nossa vida. A gente sabe que essa tempestade foi permitida ou querida até por Deus. Então é isso que a gente tem que focar, que Deus não faz nada de forma aleatória, nem na natureza, né, nem na chuva, nem na tempestade. Então, se você estiver passando por uma tempestade na sua vida, lembra dessa simbólica. Lembra que, assim como na primavera a gente tem tempestade, no verão a gente tem tempestades de verão, então mesmo dentro da calmaria a gente pode ter uma tempestade, mas a gente precisa confiar na natureza. E é isso que vai fazer com que a gente viva com mais tranquilidade, olhando para a natureza, vendo que é assim e que na nossa vida não é diferente, e quanto mais na nossa vida que somos imagem e semelhança de Deus. Então esse é meu recado para hoje, para que vocês pensem na simbólica da chuva e da tempestade. Um beijão!